mais potente do mercado de concursos para você que deseja ter total controle sobre sua aprovação. Conheça o PRO, o novo plano do Q-Concursos que vai tornar a sua preparação ainda mais profissional. Estude de maneira integrada e eficiente com funcionalidades capazes de deixar você mais próximo de conquistar o seu cargo público. Reunimos tudo o que você precisa estudar de maneira direcionada em um único ambiente, com videoaulas, questões e simulados exclusivos. Monte o seu cronograma de estudos customizado e liste suas tarefas diretamente na sua mesa de estudos. Receba relatórios semanais totalmente personalizados do seu treinador digital com um diagnóstico completo da sua performance e recomendações de estudo e melhoria. E para você saber exatamente o seu grau de preparo, desenvolvemos o termômetro da aprovação para medir a sua probabilidade de ser aprovado no concurso, com base no seu desempenho e um comparativo com a sua concorrência. Q-Concursos, a sua jornada para aprovação começa aqui. Assine agora o Plano Pro e comece já a sua preparação com a gente. Chegou a assinatura mais potente do mercado de concursos para você que deseja... Muito boa tarde, meu caro aluno, você que está aí já acompanhando mais uma aula. E hoje a gente vai focar num concurso que está aí justamente por vir, com muitas vagas, sempre com bastante perspectiva legal. É um concurso que traz aí uma área que para algumas pessoas falam, pô, a formação que não tem muitos concursos de fato, mas você tem esse direcionamento específico. E claro, para quem está acostumado a acompanhar nossas aulas aqui, ver que a gente estava na pegada, né, banco, estava na pegada de outros concursos da carreira administrativa e agora a gente olha para o concurso do ICMBio, esse concurso que tradicionalmente CESP acaba executando e ele tem aí a sua perspectiva. Então é um concurso com uma forma diferenciada de trabalhar. Por isso nós vamos trabalhar do quê? Nós vamos pegar as questões das provas passadas que você tem disponíveis dentro da plataforma do Q-Concurso para observar um pouco da banca, começar a ter o contato com esse formato, principalmente para você que está acostumado, né, que viu aí a prova do Banco Brasil, tem um perfil dessas Gran Rio, mas não está acostumado ainda com múltipla escolha, né? Não está acostumado com múltipla escolha e não está acostumado com o certo e errado da CESP, que não é só uma questão de dizer verdadeiro ou falso, né, certo ou errado, mas de dizer que se você marcar diferente do gabarito que a banca ansiava para aquela questão, você vai perder o ponto. Não apenas por erro, mas você vai ter um ponto negativo. Então, acertou ponto positivo, errou ponto negativo. Basicamente é isso que você vai fazer na hora de contabilizar a sua nota sobre uma prova da CESP, de certo e errado. Então, é um formato diferente, muitas pessoas não estão habituadas, não têm essa mesma dinâmica de trabalhar, então temos que ter muito cuidado para não cair em pegadinhas dentro desse universo, perfeito? Bom, então o que eu quero com vocês? Hoje não vou interagir com vocês aqui no chat, acabei tendo um choque de horários aí. Bom, primeiro, a forma que você vai filtrar as questões dentro da plataforma. Eu gosto de utilizar a versão do portal. Eu prefiro porque eu tenho a impressão que para os filtros que eu costumo utilizar, ele é mais preciso do que a versão dentro da mesa de estudo. Tá? Então você tem que lembrar aí as duas opções. Pô, você está na mesa de estudo, é só trocar lá do lado da bolinha o teu nome, tá lá, portal, e vice-versa, né? É uma questão de preferência. Então a gente vai pegar aí essas questões. Professor, CESP, o que eu devo me preparar? Ela está distribuindo bem a prova, não é mais uma prova condensada em algumas matérias, então ela distribui, ela trabalha legal aí com os assuntos, e quando a gente pega umas questões da CESP, elas são muito decoreba hoje, só que num nível que eu não gosto mais. Eu gostava antigamente, que era interpretação. Até 2018 ela era muita interpretação. Agora as questões da CESP são muito picuinhas, tipo, colocam lá uma palavra diferente, uma letra diferente. Na prova de 2018 da PF, estava lá junto com os alunos para pegar o caderno de prova. Cara, eu olhei para uma questão e falei, cara, isso aqui vai ter gente que vai errar. Por quê? Porque é muita maldade do elaborador. Ele pediu lá, ó, Visual Basic, né, qual que é a ferramenta para criar macros dentro do Office. Isso tinha uma letra errada. Então ele colocou VBO, e era VBA. Cara, ele só trocou isso.
O único erro da questão era um O na sigla, que era VBA, ele colocou VBO. Cara, é na maldade, porque eu sei como o aluno costuma estudar, e ele não fica, às vezes, apegado a esse tipo de detalhe. Ele lembra da essência, do conceito, o que mostra que, de fato, ele está tendo noção, entendimento. Por isso que eu gostava da forma anterior. Porque uma vez você tendo noção, você entendendo, ter estudado a matéria, você vai ter um posicionamento legal na prova. Agora, esse tipo de formato atual, que você tem uma letra que faz diferença, sinto muito, mas pelo histórico da banca, a gente já pegou várias questões onde que uma letra fazia toda a diferença e para a banca não fez. Um exemplo, quando a banca cobrou lá o servidor X-Window dentro do Linux para poder executar ali o ambiente gráfico e tudo mais, você tem lá o X11, o X-Window, que é o servidor que permite você ter múltiplas estruturas de interface gráfica, múltiplos gerenciadores gráficos. Você pode instalar o GNOME, KDE, dependendo da distribuição Linux, graças a esse serviço, o X11 ou o X-Window. Pois bem, X-Window, a gente está falando no mundo Linux. A galera do Linux não gosta muito que você fique falando Windows. O Windows, porque é janela, tal, até vai. Mas o Windows, a banca CESP colocou na prova X-Windows. Pode ter sido um problema do corretor, porque o Word ele corrige. Dependendo como você está contextualizando, se escreveu lá, ele vai corrigir. Pode ter ocorrido essa circunstância de uma ferramenta em Word ter corrigido? Pode. Mas eu acredito aí mais num erro que passou batido, deveria ter tido uma revisão e assim por diante. Então eu achei assim maldosa essa prova da CESP nesse formato, por conta justamente do histórico. Não foi só essa vez, tá? Só estou dando exemplos que ela teve problemas. Então, por isso que é importante a gente bater muito questões da banca. Por isso que a plataforma te auxilia muito na sua preparação nessa dinâmica. Perfeito? E aí tá, né? As redes sociais, Facebook e Instagram é a mesma, né? O mesmo arroba ali, claro. E agora também tem TikTok. Também. É o meu arroba, o TikTok. Só o que você vai pôr lá? Vai pôr dancinha? Não. Eu acho que não. Tudo depende das influências, né? Dependendo das influências que a gente cola ali, tipo, se ficar muito perto do Leone, a gente sabe que vai vir dancinha, né? Pelo menos da parte dele. Agora, se colar com o Rezendão, eu acredito que não vai ter dancinha, né? Acho que não, né? Espero, não? Rezende representa. Então, a ideia é justamente ter mais um canal, né, para alcançar as pessoas que às vezes migram, tá? Eu mesmo passei por esse processo quando estava aí justamente com o Facebook como rede principal. Lançou o Instagram, todo mundo vai migrar para o Instagram. Rapaz, a quantidade de gente que está no Facebook postando, publicando, tá? Tem gente que tem o Instagram, mas vive no Facebook. Porque são perfis de rede social, né? O Facebook ele é mais próximo e tal, enquanto que o Instagram ele virou um ambiente onde que tudo mentira, né? Todo mundo é lindo, maravilhoso, ninguém tem problemas. Então é uma rede social que a galera já viciou. E o TikTok tá mudando agora, né? Tá ajustando, não tá mais tendo só dancinha, tá? O pessoal tá conscientizando um pouco mais, mas são públicos que acabam se identificando melhor com alguma funcionalidade, ferramenta e assim por diante. Então a gente tem aí, vídeo exemplo, eu gosto muito do Telegram. Quem tá no canal do Telegram tá interagindo muito bem, tirando aí os problemas, né, da suspensão por conta dos problemas judiciais, blá, blá, blá. Mas, cara, dentro do grupo Telegram, a galera tem um espaço próprio para bate-papo lá deles, é aberto, é um grupo, não é um canal, tá? No canal é muito publico lá e você acaba, né, não tendo muita interação, uma coisa mais passiva. E no grupo não, no grupo é bastante ativo, a galera colabora, né, está ali trocando bastante figurinhas, tem dúvida, tem questões ali também que eu coloco de vez em quando pra galera, tento colocar diariamente pelo menos uma, mas nem sempre consigo e aí eu acabo compensando quando coloco mais. Então tem aí as questõezinhas bem legais para você treinar a matéria. Então tá aí o grupo Telegram, sobre uma nova aba do teu navegador, digita aí t.me/profjp, é o endereço, você cai direto dentro do grupo, assim que estiver funcionando, né, bonitinho, o Telegram, beleza? Bom, eu quero trazer aqui então para você esse universo com as questões. Então, para as questões, a gente precisa pegar o quê? Vamos treinar. Vamos trazer aqui as questõezinhas.
eu vou fazer assim para que fique melhor, porque eu sei que tem muita gente que assiste a aula pelo celular, e aí assim a gente consegue ter uma ampliação melhor do texto das questões, e sabendo que a gente está aqui dentro da plataforma do Que Concurso. Olha só, fiz o filtro de questões pela versão aqui da plataforma, tá? Então lembra que você pode trocar lá, ó, que está no mesmo para ir para Mesa Estudos, teria a opção para voltar ao portal. Então, você tem aqui, ó, filtrei questões de noções informáticas, olha que detalhe. Os sistemas operacionais, rede, segurança de informação, sistemas de informação. Então eu peguei aqui, ó, mais matérias. Tá? Visto como matérias, porque ainda cai na prova esse contexto. E aí, para o ICMBio, nós temos aí então a CESP na brincadeira, trabalhando mais arduamente. Bom, ela traz aqui para você o seguinte prospecto de questão. A respeito das ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática, julgue o próximo item. Spam é um tipo de vírus? Não. Cara, spam, por definição, é uma mensagem não solicitada enviada em massa. Isso é spam. Tá? Uma mensagem de e-mail, não é um vírus. Tá? Um malware, em termos gerais, né? Principalmente cavalos de Troia. E algumas variações específicas, como o Worm, você tem lá que ele foi feito para usar o seu computador para disparar mensagens de e-mail para outros computadores, para propagar um malware ou meramente uma mensagem. Então, um spam ele pode ter sido oriundo de um computador infectado por um malware, mas não é uma regra. Pode acontecer isso, beleza? Então, o spam é um tipo de vírus? Não. Que se espalha automaticamente. Aí é que entra uma contradição que eu acho bacana, porque aqui com interpretação você mata, bem de boa. Porque vírus não é um malware que se espalha automaticamente. Quem se espalha, quem tem essa característica aqui, e principalmente usar um e-mail como mecanismo para isso, é a estrutura do elemento chamado worm. Então, o worm é o cara que faz esse tipo de propagação, que tem aí essa dinâmica básica, tá bom? Então, cuidado com isso aí. Para todos os endereços cadastrados na agenda de correio eletrônico, não, cara, o spam não é um tipo de vírus. Então, errada, questãozinha. E aí, alguns cuidados, ó. Na hora que você responde, você fala, parabéns, você acertou. Eu já vi muito aluno, às vezes, se confundir aqui. Marcar lá o certo, aí ou marcar que é errado, e falar, parabéns, você acertou. Se você errar, ele vai dizer, olha, você errou. Então fica vermelho e tal. Ele dá uma destacada com cores diferentes para chamar atenção, tá bom? É uma questãozinha aí estatisticamente, imagino eu, não cheguei a olhar todas as estatísticas de questões aqui, olhei mais superficialmente, mas imagino que essa aqui não tenha tantos erros, embora tenha bastante comentário. E eu costumo dizer, questões com muitos comentários indicam uma questão polêmica, né? Uma questão de que a galera responde uma coisa e descobre outra. E eu uso muito isso dentro do grupo Telegram, tá? Eu coloco a questão, às vezes questões básicas, às vezes questões difíceis. Eu vejo a estatística de acerto e as reações que a galera tem para as questões. Que você coloca ali a reação, fala, putz, a galera tem a questão lá que abre o olho. Fica, meu Deus, que questão é essa? Aí, ó, bem tranquilinhex, né? A galera marcando muito bem essa questão. Questão de número 2 aí, no Microsoft Word. Vale lembrar que, professor, se eu quiser pegar essas questões, que nem você está resolvendo, e adicionar um caderno meu, ou adicionar minha lista de questões e tudo mais, lembre-se que é só pegar esse número aqui, ó. Só pegar esse código da questão que está aqui, copia ele e digita aqui, ó, na barra de pesquisa, direto aqui na palavra-chave, que você vai cair certinho naquela questão. Então, cada questãozinha que a gente vai resolvendo, você pode olhar assim, essa questão é qual? Esse número. Tu vai lá e digita na caixinha de pesquisa aí da tua plataforma e você tem acesso a ela, adiciona no teu caderno e tudo mais, beleza? Daí você consegue monitorar a tua evolução, né, do preparo. Questão número 2. No Microsoft Word, é possível compartilhar um arquivo que está sendo criado para ser editado por outras pessoas de forma simultânea. Então sim, podemos ter edição simultânea ou colaborativa. Para tanto, é necessário que o arquivo seja salvo na nuvem. É por isso que eu não gosto desse formato da CESP muito certinho, entre aspas. É muito do jeito que a banca quer. Tá? Por quê? Por exemplo, essa questão ela não é verdadeira.
mas a banca muito provavelmente vai dizer que está certo. Quer ver? Olha que maravilha. Mas por que a banca me disse que o negócio está certo? E por que você está dizendo que está errado, professor? Porque tem como eu compartilhar um arquivo para edição e ele não precisa estar na nuvem, basta estar numa pasta compartilhada no computador. E aí eu dou permissão de edição para outra pessoa. Claro que, para o melhor gerenciamento, usando os recursos do Office 365, de sincronia na nuvem, tudo mais, é interessante usar aí a própria estrutura do OneDrive, né? Jogar na pasta do OneDrive. Então, a ideia é melhor fazer isso hoje? É mais fácil, é mais produtivo? É, mas não é necessário. A palavra necessário quer dizer que eu preciso fazer daquele jeito. É uma necessidade. E colocar. Pense, tá? Então, aqui entra o grande problema. A galera que é da área, você vê que o pessoal que é da área de informática, isso aqui primeiro eles não estudam, tá? Isso aqui é uma coisa que é aqui, com a gente trabalha isso com você. Mas eles acham que sabem e acabam não estudando. Primeiro problema. Segundo problema deles, galera da área, quando olha para esse tipo de questão, faz o que eu acabei de falar. Não, tá errado. Por quê? Pode ter uma pasta compartilhada. Tenta boquejar isso com a banca. Tenta ir lá, a banca briga. Não dá, velho. Não vai. A banca não aceita esse tipo de situação, ela é muito irredutível. Então, muita gente da área, o cara que tem um conhecimento mais avançado ou conhece, ele perde questões por saber muito. E aí, claro, a banca acaba se tornando um pouco mais democrática. Por quê? Porque o cara que sabe muito na área, ele não tem uma vantagem. A prova ela é bem equitativa, né? Ela coloca todo mundo ali numa situação, um patamar bem comum. Olha que coisa bacana. Então, às vezes você olha o cara é da área fazendo a prova. Não, mano, não quer dizer muita coisa não, tá bom? A menos que seja para uma prova específica dele, e ainda assim ele vai levar uma surra, porque tem muito conteúdo, tá? Que o cara não vê na faculdade, que é do dia a dia, e o cara que trabalha com aquilo que está no edital, ele não vai fazer concurso. Olha o dilema, cara. A pessoa que tem todo o conhecimento que um concurso, a exemplo do concurso do Banco do Brasil, tomou, o cara não vai trabalhar com todas aquelas informações. Ele não vai fazer um concurso, ele não vai se prezar fazer a prova de concurso porque ele ganha mais na iniciativa privada. Entende? Então é um dilema que existe aí dos editais na sua perspectiva, né? Eles esperam um candidato e no final não é bem aquele candidato que eles vão conseguir. Então no Word é possível? É necessário? Discutível, como falei, mas a banca queria a resposta correta porque é o melhor cenário, não necessariamente obrigatório. Muito bem. A respeito das ferramentas, aplicativos e procedimentos em informática, eu julgo o próximo item. As mensagens da caixa de entrada do Outlook, depois de apagar. Bom, primeiro, quando a gente pega aí o Outlook, a gente está falando de uma ferramenta. Deixa eu colocar desse lado aqui. Isso. Então, a mensagem de caixa de entrada do Outlook. O Outlook é um cliente de e-mail. É um programa de uso específico para uso profissional de e-mails. Para enviar, receber, eu posso colocar mais de uma conta de e-mail no mesmo aplicativo e abrir todas essas contas. E elas ficam armazenadas na pasta lixeiro quando são lixo eletrônica? Não. Itens excluídos. Lixo eletrônico, primeiro, é no Gmail, para aquelas mensagens que o seu serviço apagou automaticamente. Item excluído é onde você, como usuário, falou, quero remover. Também vai ficar ali um período apenas, não vai ficar para sempre aquela mensagem na lixeira. Tá? Principalmente alguns serviços como o Gmail, eles fazem uma gestão ali, falando, ó, mensagem daqui 30 dias na lixeira, apaga de vez. Então ele tem uma política diferente. Então a mensagem vai ficar no lixo eletrônico? Não. Excluída é item excluído. Lixo eletrônico é outra coisa. Então errada essa questão. Beleza? 30 comentários. Eu tenho reparado que a galera também tá, pelo menos essas questões aqui, você vai ver que tem uma atividade bem bacana. A galera tá comentando mais, interagindo mais aí dentro da plataforma. Isso é bacana, é legal. Demonstra interesse. Porque é o principal fator para você estudar, tá? Interesse. Não adianta você só sentar lá e falar, vou ler. Cara, você não tá estudando.
Você tem que estar interessado naquilo. Você tem que criar curiosidade. Falar, caraca, nem sabia quem que é esse Outlook. Deixa eu ver, o que mais cai sobre ele? É isso. Isso é a referência para você aprender. Interesse. Vamos lá. A respeito das ferramentas, aplicativos, você vê que eu normalmente não leio essa parte aqui das questões porque elas não têm muita relevância. De vez em quando, outra, muito raramente, aparece uma questão da CESP onde que isso tem alguma relevância. No geral, é só ir direto para a parte de baixo. No Google Chrome, ao se confirmar a opção definir como padrão, todos os links que se clicar serão automaticamente abertos nesse navegador? Então, se você pegar essa questão, essa aqui eu acho que a gente fez, eu cheguei a fazer até uma correção dela no dia que saiu, né? A prova, não lembro se foi do ICMBio? Outra prova, estou tendo um déjà vu aí com uma prova muito parecida com essa. Ou eu fiz o gabarito dela e não lembro, tá? Então, no Google a opção definir como padrão. Definir como padrão do quê? Quando? Ele não disse. Problemas acesse. Subentende-se que você está lá no Google Chrome, primeira vez que vai utilizar, aparece lá a mensagem, olha, você deseja tornar esse navegador o seu navegador padrão? Imagina, percebeu que eu tive que complementar essas entrelinhas? Porque não está escrito isso claramente. Ah, ele escreveu ali, por exemplo. Eu tive que raciocinar e pensar. Ah, ele quis dizer isso. Isso é um problema. Que não dá não fazer muito recurso, né? Mas é a banca CESP. Paciência. Todos os links que se clicar serão automaticamente abertos nesse navegador. Uma vez que você definir aquele programa como programa padrão, ele automaticamente vai vincular todo o formato de arquivo e recursos que o sistema operacional vá ser executado para dentro dele. Então ele vai direcionar tudo para o Google Chrome. Sim, então vai abrir ele por padrão. Posso ter mais de um navegador instalado? Pode. Mas sempre haverá um como um navegador padrão. Aí vem uma outra forma de pergunta. Quais as formas de definição de navegador de programas padrão? Cara, você pode definir programa padrão pelo arquivo. Então você pega lá, esse arquivo aqui que é um arquivo HTML, eu quero que abra nesse programa aqui, no Google Chrome. Esse aqui que é um arquivo HTML, eu já quero que abra lá no Firefox. Você pode definir isso, tá? Por formato de arquivo. Você pode pegar pelo programa, falar, ó, quero que o Chrome seja o programa padrão. Então tudo quanto é coisa que o Chrome consegue abrir, vai abrir nele. Se tiver alguma outra coisa que ele não consegue abrir e que seja relacionada à parte web, tá bom, não vai abrir nele. Mas aquilo que ele consegue, eu quero que ele pegue. Então o próprio programa vai lá e vai dizer, ó, isso aqui, vai para cá. Você pode definir por protocolo. Essa todo mundo esquece. Tá? Eu posso falar assim, ó, se for usado o protocolo HTTPS, eu quero que abra no Google Chrome. Se usar o HTTP, eu quero que abra no outro navegador. Eu posso definir por protocolo. Bota fé. Então, uma outra maneira de configurar os programas padrões. Claro, eu posso pegar ali e fazer as definições, né, por formato de arquivo, por programa, pela estrutura do protocolo. Então essas são as regrinhas que vem dentro da prova, perguntando como é que você trabalha com isso, beleza? Então, questãozinha aí dada para nós. Deixa eu vir aqui, vem cá, hoje tá meio com um delay aqui. No Google Chrome, então, ao se confirmar ali, vai ficar como padrão o programa. Então, tudo que é link e tudo mais, ou Windows ou Linux, vai direcionar para o programa que está definido como padrão. Questão de número 5. No Microsoft Outlook é possível fazer o agendamento de uma atividade usando um calendário. Sim, inclusive esse calendário ele pode ser integrado com a sua agenda do Google. Você pode colocar um e-mail do Gmail para ser aberto dentro do Outlook. Não há problema algum nisso. Só tem que lembrar que o Gmail, quando você vai usar um cliente de e-mail, ele exige umas configurações prévias lá no webmail. Senão não funciona, tá bom? Então, permite aí que seja enviado no e-mail. Então imagina uma agenda do Google, quando você cria um evento lá dentro, ela automaticamente vai poder disparar uma mensagem de e-mail para as pessoas convidadas a participar do e-mail. Com um link, por exemplo, para participar da reunião, então tá lá o link do meeting. Isso pensando no serviço Google. Você também tem o da Microsoft, que agora está falando que não vai mais forçar programas como o Microsoft Teams. Mas no Windows 11 ele já é padrão e chamado chat. Mudanças de políticas. Né? Sempre troca de líderes lá dentro, eles vão mudando as políticas aí.
Então, qual permite que seja enviado um e-mail para os participantes da atividade? Então, sim, né? Posso usar aí o Outlook, ele cria na agenda um evento e ele vai chamar as pessoas que estão aí indicadas. Correta questão. Questão 6. A respeito das ferramentas, julgue aí, né? O Office 365, também denominado Microsoft 365, contém um pacote de ferramentas de uso doméstico e empresarial. Depende da tua conta, tua licença, né? Na verdade, tua assinatura, né? Porque quando a gente fala em software de pagamento mensal, anual, a gente fala em assinatura. A gente não fala em licença. Tá? Principalmente nuvem, serviço na nuvem, a gente fala em assinatura. É diferente da licença, tá bom? Isso aí é questão de prova. Então, quando eu pego aí uma assinatura dessa, tem assinatura doméstica, tem assinatura comercial, tem, né, para professor? Não especificamente, porque a Microsoft já tem um outro projeto para professores e acadêmicos aí, que é o projeto MSDN, onde que ela entrega dentro da própria universidade ali, aí a universidade distribui para os seus. É um pouco diferente. Então, para edição de documentos, planilhas e demais soluções de organização e comunicação eletrônica. Por que ele fala comunicação eletrônica? O Outlook faz parte do Microsoft Office. Você tem ali outras ferramentas, o Publisher, o Equation. Não é só o Word, Excel e PowerPoint, que usualmente são citados nos editais. O Microsoft Power BI ele vem à parte. Mas do meu ponto de vista, ele poderia fazer parte do pacote Office. Mas o Power BI ele vem separado. Tá? Principalmente atualmente. Então, questãozinha aí fala, na ideia básica, sim, nós temos aí a ideia dessas ferramentas e para edição, perfeito. Uma questãozinha mais para saber se você estava vivo na prova, né? Essas alturas do campeonato. Vamos lá. Nossa sétima questão aí, você já vê que volta lá para 2014. Por quê? Porque eu estou pegando questões que caíram na prova do ICMBio. No próximo momento a gente vai trabalhando, né? Em outras aulas a gente vai trabalhando com questões mais recentes da CESP. Para alinhar o perfil da banca. Aqui é mais no que ela já cobrou para o ICMBio. Ela pode cobrar coisas diferentes, sim. Ela tem uma linha de trabalho, um perfil. Mas a gente vai direcionando, começando em algum momento. Essa é a nossa primeira aula desse, né, objeto direcionado para o ICMBio. Tá bom? Então, no que concerne a rede e segurança, julgue. A computação em nuvem é uma forma atual e segura de armazenar dados em servidores remotos, que não dependem da internet. Aí que está o problema. Ó, primeiro, a nuvem, conceitualmente, principalmente para a CESP, tá? A nuvem é vista como um local seguro, geograficamente seguro. Mas seguro como assim? Se alguém tentar ali propositalmente localizar onde está fisicamente os dados, em qual computador, se é aqui no Brasil, se é fora, onde que é, com a intenção de chegar lá e dar um jeito de apagar aqueles dados, então a nuvem ela tem uma abstração. Nem mesmo o serviço sabe onde é que estão os dados. Os dados estão nos computadores da nuvem. Eu sei que estão lá na tua conta e tudo mais, mas em qual computador, em qual HD do meu serviço está, eu não faço ideia. Então isso gera uma segurança para os dados, física. Tá? Então a ideia de armazenar na nuvem é visto como um local seguro. Agora, o problema é, dados vão estar sendo armazenados em servidores remotos, ou seja, na internet, e não depende do acesso à internet para se comunicar. Aí complicou. Porque se eu estou falando da computação na nuvem, em que a nuvem é a própria internet, eu estou usando o serviço que está lá na internet, e o mínimo que eu preciso é que ele esteja funcionando com a internet, né? Então, errada a questão por conta desse finalzinho aí. Beleza? Cuidado para não cair na pegadinha. Vamos mais uma aguinha aqui. A questão 8. O uso do backup do tipo incremental. Cara, tem 3 tipos de backup que são importantes na dinâmica entre eles, ou a chamada rotina de backups. Os demais, backup de cópia, o backup quente, backup frio, backup, fazer as deduplicações inline, essa parte aí é menos relevante. O mais relevante é entender a dinâmica desses 3. Completo, diferencial e incremental. Tá? A CESP gosta de cobrar os tipos de backup. Então, você tem aí os 3. Backup completo. Vamos bater a regra aqui para você. Backup completo é aquele que, quando eu executo
salva todos os arquivos do local onde eu estou mandando ele fazer o backup. Porque previamente você vai dizer, eu quero fazer backup dessa pasta e dessa pasta. Não vou fazer backup do meu HD inteiro, não vou incluir no backup arquivos do Windows, por exemplo, arquivo lá C2 pontos. Não vou colocar isso aí lá dentro, não vou pegar o C2 pontos do Windows ou arquivos de programa. Não faz sentido colocar isso como um backup. Tá? Porque isso aí é coisa que eu só atualizo e reinstalo o programa, é boa. Eu vou colocar em backup dados que são dados de usuário que eu posso apagar, perder, e se eu tiver que recuperar isso, refazer, às vezes é inviável, é impossível. Então isso é importante, esses dados têm maior relevância. E aí a gente tem técnicas para trabalhar com esses dados. Então quando eu falar, vou fazer uma rotina backup, você vai estar selecionando e falar, ó, destes dados. Então destes dados que você disse que você quer trabalhar, aí aplica-se a regra. Backup completo, salva todos os arquivos, estando eles marcados ou não para fazerem parte do backup. Ou seja, essa marcação é o próprio backup completo, o diferencial e o incremental que trabalham. No caso do backup completo, ele está na hora que eu vou executar o backup. Cuidado, tem dois momentos, a execução e a restauração. Na hora que eu vou executar o backup completo, ele vai salvar tudo. Estando ou não marcados os arquivos. Ele vai olhar, vou salvar tudo. E aí vem a parte diferente. Uma vez que ele salvou, ele vai falar, beleza, esses arquivos aqui, eu já fiz backup. Como que eu faço isso? No próprio arquivo que está no teu computador, que você acabou de fazer backup dele, ou Windows, no caso, se você usar a ferramenta do Windows para isso, não que eu recomende, ele vai estar marcando lá numa propriedade que nós não vamos ver, mas é uma propriedade, uma característica dos arquivos, que nem quando você vê lá a data de criação, autor e tudo mais, essas coisas. Então você vai ter lá uma propriedade dizendo assim, o status. Se ele é um dispositivo ali, né, um HD que você está acessando local, vai ficar os seus arquivos locais e vai estar dizendo, ó, esse arquivo aqui já passou por uma rotina de backup. Então vai guardar essa propriedade lá dentro. Uma simples informação. Para quê? Para que quando eu vá fazer a próxima execução do backup, seja ele completo, ou diferencial, ou incremental, eu tenho uma referência que vai das definições que ele está citando justamente nessa questão aqui. Então, backup completo salva todos os arquivos, estando ou não marcados. Salva tudo. E ao terminar de salvar, ele vai lá e desmarca uma propriedade chamada flag archive. Assim, eu sei que foi feito o backup. Mas por que tem que desmarcar? Porque toda vez que você cria ou altera um arquivo, essa propriedade ela é modificada pelo sistema operacional como marcada. Por exemplo, marquei aqui. Quer dizer que tem alterações nesse arquivo, que o usuário ainda não fez backup. Olha que coisa legal. Tá, e o diferencial incremental? Bom, primeiro entende o backup completo ali. Executou. Se eu optar por fazer uma rotina de backups diferenciais, ou se eu optar por fazer uma rotina de backups incrementais, de tempos em tempos eu vou ter que fazer um backup completo. Porque ele é chamado backup marcador, backup completo, backup de referência, backup full. Então eu preciso fazer ele de tempos em tempos, senão fica uma coisa totalmente impraticável. Então, começo com ele. Faço o backup completo. A diferença é, no dia seguinte, quando eu vou entrar na rotina, eu não vou fazer um outro backup completo. Eu vou salvar só os arquivos que foram alterados desde ontem. Por quê? Porque os arquivos que não forem alterados estão naquele primeiro backup. Agora, no próximo backup incremental que eu vou fazer, eu vou pegar e falar, ó, o primeiro salvou só o que era novo em relação ao backup completo, ou o que tinha sido modificado. No segundo, eu vou salvar só o que é novo em relação ao backup de segunda. Pensa que eu começo no domingo ali fazendo completo, segunda-feira eu estou fazendo o primeiro incremental. Então, na terça eu fiz o segundo incremental, na segunda execução, ou terceira, né, do terceiro dia da rotina, e aí eu vou olhar lá, ó, pô, tem que olhar para o backup anterior. Mas eu não preciso dos dados do backup anterior, porque é um modo de dizer que eu estou pegando lá do backup anterior. Porque na real, eu estou olhando para a propriedade do arquivo. Backup incremental, ele olha para aquela flag archive e vê, está marcado?
quer dizer que esse arquivo ele não foi ainda incluso num backup, porque ele pode ter sofrido alterações ou porque ele é novo. Então, se ele está marcado, eu vou salvar. Agora, se eu olho para um arquivo e vejo que está desmarcado, ao executar o backup incremental, não eu como usuário, estou falando da própria ferramenta, na hora que está fazendo o backup mesmo. Então a ferramenta, ela olha, esse arquivo aqui está desmarcado. Então, não preciso salvá-lo no backup incremental, porque está desmarcado. Daqui a um tempo, o usuário vai fazer um outro backup completo. E quando o usuário fizer este outro backup completo, ele vai salvar este arquivo que eu não salvei porque não tinha alteração. O que eu salvei, que tinha sido modificado, vai complementar. Quando eu vou recuperar, imagina assim, deu merda, perdi todos os meus dados e preciso restaurar os meus arquivos. Você vai pegar o último backup completo que tu tem e pegar todos os backups incrementais que foram feitos a partir dele. Ou seja, deu problema na quinta, vou pegar o backup completo do domingo, o incremental da segunda, terça e quarta e restaurar toda essa galera. Então o backup incremental ele é muito lento para fazer a restauração comparado aos outros dois, completo e diferencial. Então restaurar um backup incremental é mais lento, mas na execução é o que grava o menor volume de dados. Então são vários fatores que você tem que ponderar para dizer assim, qual que é o melhor backup? Depende, não existe o melhor. Qual é a tua necessidade? Qual é o teu recurso disponível? Por quê? Porque às vezes você tem espaço de armazenamento sobra, às vezes não. Às vezes eu preciso que você indique um local para salvar os dados, que eu busque uma outra alternativa. Então tem que observar isso, porque isso vai impactar na quantidade de mídias, na quantidade de HD, dispositivos onde que eu vou estar salvando a cópia de segurança. Tá? Por isso que o backup completo hoje ele não é tão buscado, porque é o que mais ocuparia espaço. O incremental é o que menos ocupa, porém ele demora para restaurar. E o diferencial? Bom, backup diferencial, na segunda, terça, quarta, no domingo foi feito completo. Então o completo salvou todo mundo e desmarcou. Os arquivos que eu criar ou alterar de domingo para segunda vão ficar marcados. Na segunda eu vou fazer um backup diferencial. O backup diferencial ele vai olhar apenas para os arquivos marcados, assim como o backup incremental. O primeiro backup completo tem a sua característica, mas o primeiro backup diferencial e o primeiro backup incremental produzem o mesmo resultado. Eles salvam exatamente os mesmos arquivos se a gente for fazer uma comparação bem científica, né? Que é aquela ideia, pega e modifica os mesmos arquivos, faz um paralelo. Os mesmos arquivos, cria os mesmos arquivos e tal. Então, o backup, em média, né, tem uma questão em média, é sempre? Não, é em média. Ele tem a sua característica de desempenho. O incremental é o mais lento para recuperar e o mais rápido para executar. Já o diferencial é o meio termo para execução e restauração. Beleza? O diferencial é o meio termo. Tá, mas como é que funciona o diferencial? Ele salva só o que estava marcado. Só que, quando ele salva, ele vai lá no arquivo e desmarca o flag archive que nem o backup completo. Qual que é o problema? No dia seguinte, quando eu executar o backup diferencial, aquilo tudo que eu salvei, por exemplo, vou executar na terça. Todos os arquivos que eu salvei na segunda, que não foram apagados, né, que estão ainda no HD, ele vai salvar de novo o backup diferencial. Então eu vou salvar aqueles arquivos da segunda-feira de novo. Mas por quê? Porque eles estão marcados. E se não tiver marcado? Não salvo. Tem que olhar isso. Então esse de novo é porque eu estou considerando que está sendo alterado esses arquivos constantemente. Então pode estar ou não, sim, pode estar ou não. No próximo backup, né, de terça-feira, um arquivo que você tem na segunda-feira. Vai depender de, o arquivo de segunda para terça foi editado? Porque na segunda noite foi feito o backup diferencial e salvou. A pergunta é, depois disso, que foi removida a marcação, você mexeu nesse arquivo? Você mexeu, o Windows lá coloca a marca e aí o backup diferencial vai salvar de novo. Do contrário, não. Tá? Qual que é o detalhe? Restauração. Quando eu vou restaurar um backup do tipo diferencial, eu tenho que pegar o último backup completo, mais apenas o último diferencial. É um pouco mais rápido, tem menos dados para restaurar do que um backup incremental. Mas na execução é o meio termo.
Tá? Não é o mais rápido, mas também não é o mais lento dos tipos de backup. Perfeito? Então, característica aí. Então, vamos ler o texto da questão. O uso de backup do tipo incremental permite que sejam copiados apenas os arquivos gerados desde o último backup normal, também chamado completo, marcador e tudo mais, ou incremental. De fato, eu posso olhar para os incrementais anteriores, lembrando que eu não estou olhando para o arquivo de backup, mas para a informação que ficou lá no meu HD, no próprio arquivo, que eu estou querendo salvar ou não. Então vou fazer ali a observação e falar, cara, não faz sentido fazer um ou outro. Dá no mesmo. Ah, não, vamos fazer esse, continua fazendo. Hoje eu não fiz, amanhã eu faço. Então essa rotina de backup, como é que se define? Cara, essa rotina de backup vai depender da importância dos dados, do quanto tempo você quer manter os dados. Então tem vários aspectos envolvidos. Backup é uma coisa bastante complexa que cai na prova de uma maneira simples. Backup incremental, salva os arquivos criados ou alterados desde o último backup. Backup diferencial, salva os arquivos novos ou alterados desde o último backup completo ou incremental. Tem um detalhezinho a mais aí. Só que essa última parte aí às vezes pode não aparecer e tá tudo certo. O backup diferencial pega os arquivos desde o último backup completo. Beleza, tá certo. Mas se fosse de um incremental no meio do caminho, serviria. Mas a gente está falando de CESP, no padrão dela, no modelo dela. Tá? Então, adeque-se à banca. Então, incremental permite que sejam copiados apenas arquivos gravados ou inalterados. Isso aí. Ou alterados, né? Inalterados é maldade da banca trocar alterado por inalterado na prova, hein? Pode ter maldade. Fazer esse tipo de questão. Outra questãozinha aí, então, pra gente. No que concerne a redes de computadores de segurança de informação, julgo que se segue. Biometria é uma forma de se identificar o comportamento. Leia-me digital e diga como é que eu sou. Né? Deixa eu ler tua mão aqui, né? Vamos fazer leitura de mão para dizer, olha, você é uma pessoa assim, assim, assada. Não, né, mano? Leitura biométrica é para dizer quem é você. Identificar você entre as milhões de pessoas no mundo. É essa a ideia. E a técnica de leitura biométrica digital é a mesma empregada para leitura de retina ou de íris, tá? De face, mas não é tanto. É mais o do olho ali mesmo. Tem palma também, né? Então a ideia são pontos, tá? Se você olhar para a tua digital, você vai ver que tem alguns lugares onde que tem mais de uma linha encostando. Né? São 3 ali, bifurcações e tal. Aquele é o ponto que é registrado. E aí, se eu analiso 5 pontos, eu consigo diferenciar uma pessoa dentre milhares. Se eu coloco 6, 7, 8, já aumenta consideravelmente. 8 eu consigo diferenciar uma pessoa entre milhões de pessoas. Mas pode acontecer que 2 pessoas diferentes tenham a mesma digital? Aí é que está o problema da interpretação. 2 pessoas diferentes vão ter a mesma digital? Não. Mas elas podem ter, coincidentemente, os mesmos pontos de junção da digital, e aí o sistema pode confundir as 2 pessoas. Tá? Então, biometria não vai dizer características do seu comportamento, apenas quem é você, beleza? Então, é uma forma de identificar o comportamento? Não, errada a questão. O no-break, equipamento programado para ser autoacionado, equipamento programado para ser acionado automaticamente na falta de energia elétrica. Oferece disponibilidade e segurança. Sim, porque disponibilidade é um dos princípios básicos de segurança de informação e a ideia é justamente essa. Quando eu coloco o seu sistema e garanto que ele vai estar disponível, eu estou garantindo a disponibilidade. Ela é necessária para que outros serviços funcionem corretamente. Então, fique atento aí com essa característica correta. Essa questão é uma questão mais tranquila, mas que acredite, tem gente que erra. Olha aqui, 74 comentários para uma questão dessa. Deixa eu ver aqui como é que está a estatística dessa questão. É que ela traz um ar de novidade pra galera. A galera pira quando vê uma questão dessa. Nossa, uma coisa diferente e tal. Não tem muito segredo não, cara. É a mesma linha de trabalho que a banca costuma fazer. Eu quero ver só aqui a questão de acerto se a galera foi bem. Não, aqui 79% acertaram a questão de primeira.
tem um segredo não. É só uma parcela aí que erra, mas com razão, se não parar para entender o que está acontecendo. Bom, vamos lá para a próxima. No Microsoft Outlook Express... Ah, não, esse aqui é o Outlook Express. Olha só, desenterraram, cara. É claro, uma questão de 2014, mas eu vi esse ano ainda que eles estão perguntando sobre ele. O Outlook Express era uma versão gratuita que a gente tinha do Microsoft Outlook, bem mais limitada. Inclusive tem nomes de algumas funções lá que hoje estão dentro do Outlook. Ó. Então o Outlook Express é de graça. Tá? Ele foi até a versão 7. Só para fazer um parâmetro aí com o Internet Explorer, tá? Tá dentro do Windows 7 você tinha ele. Agora, depois parou. Caso envie uma mensagem com o uso do recurso CCO, há mais de um endereço. Então, eu peguei e coloquei ali dentro do CCO 3 endereços de e-mail. Coloquei da Daiane Miranda, coloquei ali da... Quem mais ali? Nossa, preciso dormir, tá difícil lembrar. O nome da galera que tá sempre acompanhando. O Nan, quem mais? Rodrigo, tá, volta e meia, voltou aí a acompanhar, né? Então, vou fazendo a chamadinha. Aos poucos eu vou lembrando os novos nomes aí, mas aqui eu tô precisando dormir. Então, envie uma mensagem com o uso de CCO, mais de um endereço e-mail. A mensagem encaminhada, nesse sentido, não quer dizer que ele clicou no botão encaminhar, tá? É a mensagem que eu acabei de enviar. Permitirá a todos os recebedores ver a relação de destinatários, justamente o contrário. Quem está aqui não vê quem está aqui. Não, cuidado. Quem está aqui não é visto pelos demais. Se todos os e-mails de destino de uma mensagem estão no CCO, um não vê o outro. Tá? Então, errado, pois não permitirá a visualização. Essa aqui é para ver se você estava atento na prova. Né? Se você estava enxergando ali o que ele estava querendo dizer. Com relação aos programas de navegação e de correio eletrônico, julgue o item a seguir. O recurso Mozilla Thunderbird, um outro cliente de e-mail concorrente do Microsoft, tá? Outlook. Então o Thunderbird está aí na brincadeira. Que permite agrupar e ordenar mensagens, é utilizado somente quando cada mensagem tiver sido marcada por um dos filtros. Não. E aí uma coisa importante. Dentro do Thunderbird, a gente chama filtro. Dentro do... E regras, na verdade, né? Dentro, quando você pega o... Acabei de ler, eu li o nome do branco. Outlook. Você vai estar fazendo a filtragem das suas mensagens mais pelo nome filtro. Só que no outro lá é regra, filtro, tal, que a gente acaba usando mais. Então, só cuidado com alguns nomes que às vezes você não está habituado a usar o programa. Tá? Então, você vai lá e vai buscar dentro da tua mensagem de e-mail. Tá? Tem os marcadores que ajudam a fazer isso e tudo mais. Sim, inclusive dá para fazer um marcador prévio. Mas é obrigatório? Não. É aí que está o ponto da questão. Tá? Ele permite agrupar a mensagem? Sim. Sim. Quando cada mensagem tiver sido marcada por um dos filtros dos marcadores. Não é necessário isso. Eu posso fazer mesmo que não tenha utilizado os marcadores. Beleza? Então, errada essa questão. Bora para a próxima. Ó, veja só. Essa questão a banca anulou. Professor, mas aí o que eu faço? Como é que eu uso essa questão? Você vai ver a relevância dela. Por exemplo, na central de favoritos do Internet Explorer. Você tem favoritos lá? Tem, mas não é bem uma central. Encontram-se histórico de visitação de sites e também os sites favoritos adicionados. Que embolação! Sites que você adicionou, tá lá. Histórico, não. É um pouco diferente. Então, por que a banca anulou? Cara, aí é a parte legal. Sabia que você pode clicar aqui em cima dessa palavrinha aqui? Né? Claro, dá para clicar na banca, no órgão, mas clica aqui, ó, nesse link prova. Quando tu clica nesse link prova, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui. Ele vai trazer para você uma informação muito importante. O edital passado, tá? Desta prova específica, né? Não necessariamente passada, mas desta prova específica. Se houve alteração de gabarito, os documentos que a banca publica, os gabaritos que a banca publica e o caderno de prova que a banca publica. Tem lá. Tá aqui, ó, bonitinho na plataforma. Inclusive está separado, ó. A prova teve das quantas questões? Todas as 50 questões da prova. 15 questões de português, 11 era interpretação de texto.
Ah, professor, mas ele falou que de tantas ali tá batendo uma soma maior do que a quantidade de gente ali, de assunto e tudo mais. Cara, é porque quando você olha aqui, às vezes o cara classificou uma mesma questão em mais de uma área. Então por isso que pode aparecer mais para você, tá? Então, a ideia é observar a distribuição geral da prova. Tá aqui, ó, noções de informática. Aí dentro de noções de informática, tá Thunderbird, Outlook uma questão, cliente de e-mail duas, né, a parte de conceitos de correio eletrônico, a parte aí, né, uma questão de hardware. Então você tem a distribuição da tua prova, bonitinha aqui. Para os outros cargos, né? Não, aqui no caso é as outras matérias mesmo. Aqui tem algumas que são específicas, né? Que só caíram para um cargo ou outro. Então também aparece aqui para você. E claro, as outras provas que a banca fez, aparecem aqui sugeridas. Mas eu acho que é bacana principalmente por conta desses dados aqui. Que tem gente que fica depois procurando, né, exaustivamente e acaba não achando essas informações. Até aqui, logo de cara, clicando ali. Por que eu tô falando isso? Porque daí você pega uma questão que foi anulada e veja qual foi o gabarito provisório da banca. E se o edital previa anulação, ou só troca de gabarito, ou nenhum dos dois. Tem que olhar esses detalhes aí, tá? Principalmente antes da prova. E depois também. Então não tem aí dessa ideia que citada pela questão, por isso foi anulada. Porque eles não aceitavam troca de resposta de certo para errado ou vice-versa. Então eles zeram a questão, é como se a questão não existisse na prova e todo mundo ganha aquele ponto. Um firewall filtra o tráfego de entrada e saída de uma rede interna e externa. Sim, o firewall é o cara que está monitorando. Tudo que está entrando, tudo que está saindo da rede, ele está observando. Mais o que está tentando entrar do que o que está tentando sair, tá? Em termos de... Não é bem nível de segurança, mas de reforço e característica, é mais olhando para o que está tentando entrar, porque pode vir uma ameaça em potencial, do que o que está querendo sair do meu computador, que é muito provável que seja um usuário enviando para outro usuário. Nem sempre, né? Mas é a regra que o firewall toma como referência. Então, ele filtra esse tráfego? Filtra, né? Tudo que entra e que sai. Cara, teve uma questão, não lembro se foi na PRF ou na PF, que a CESP colocou assim, o firewall monitora o tráfego. Tráfego, CESP. Tráfego é outra coisa. Se o firewall ele protegesse o computador do tráfego, mano, pega e tira tudo aqueles policial que tem lá né, fazendo operação e coloca firewall lá, mano. Porque se ele combate o tráfego, é melhor, é mais barato que comprar um computador, do que botar gente lá, qualquer computador. Pois é, mas não é bem assim, né? Tráfego é uma coisa. É, mas a banca deu certo. Ela trocou o termo, que faz muita diferença, e deu como correto. Porque ela quis dizer tráfego. Como é que a gente faz para estudar uma situação dessa? A gente estuda o que a banca costuma fazer de bizarrice, a gente também olha. Mas tem umas coisas que não bate bem nas ideias, tá? Com relação aí, então, à parte de gerenciamento de informação, julgue. As verificações de antivírus em um arquivo ocorrem com base na comparação entre o nome do arquivo e o banco de dados de vacinas, visto que o antivírus não possui recurso próprio analisado. Nada a ver. A maioria dos antivírus tem lá um monte de ferramentas, um monte de recurso para você poder fazer uso. E como é que eu vou estar apresentando, né, essa base de dados mais? Cara, atualizando. Você atualizou, o teu antivírus vai pegar. Qual que é o melhor antivírus, professor? Cara, tem ranks que mudam dinamicamente aí todo dia. Então tem que ter cuidado, tem que ir lá ver, analisar quais são os pontos que você espera encontrar no antivírus, né, qual ferramenta você busca, para daí estar agregando no teu computador. Então, sim, eu preciso que ele esteja atualizado aí para poder localizar os malwares. Considerando-se um servidor do ICMBio, após receber por meio do Outlook Express uma mensagem com o arquivo Animais em Extinção em anexo, tem executado a seguinte ação: abriu o arquivo, incluiu uma nova informação no documento, salvou o arquivo e em seguida clicou no botão encaminhar a mensagem a seu chefe. A pergunta é, nesse caso, o chefe receberá a mensagem com o arquivo que foi atualizado? Não. Tá? Por quê? Quando você clica em encaminhar, aí é uma pergunta específica do botão encaminhar. Eu vou pegar o conteúdo que está lá na mensagem que eu recebi para encaminhar para outra pessoa.
os contatos que eu recebi tá lá, vou passar adiante, inclusive o meu. Então tem que ter muito cuidado com esse encaminhar para todos ou responder a todos, principalmente o encaminhar, por conta da dinâmica que ele vai proporcionar entre as mensagens. Então, assim, quando eu clico em encaminhar, o arquivo anexo já está na mensagem. Não tem porquê eu pegar e pegar o arquivo de novo do computador. Então tem uma dinâmica aí um pouco saturada, vamos dizer assim, em relação à ideia de propriedade, né, do arquivo tal ou não dentro da brincadeira. Então, errada. Próxima. Uma rede de dados, assim como os softwares, tem a função de transmitir informações e processá-las. Agora eu não concordo. Tá? Eu falei, não concordo, ainda bem. Por quê? Porque não é a função da rede processar. É a função da rede transmitir. Tá? Veja, eu marquei o certo dizendo, não concordo, justamente, porque a parte de transmitir, beleza, mas processar não. Tá? Então, errada a questão. Ó. A resposta é errado. Aí se você tentar marcar de novo, só cuidado que quando você tenta marcar de novo, nas estatísticas aqui, se você olhar embaixo, ele mostra, além da estatística geral, ele mostra as suas tentativas. Quando você acertou, quando você errou a questão, essa informação aparece ali embaixo. O meu tá bem lerdo aqui para carregar, não sei porquê. Isso aí, a internet hoje ficou bem lenta, na verdade. Então, uma característica interessante sempre observar isso. A computação em nuvem permite ao usuário colocar recursos de forma dinâmica e em tempo real, o que possibilita o ajuste entre necessidade e recurso. Cara, perfeito. Uma das características da nuvem é a escalabilidade, a elasticidade, a estrutura dela ser definida pelo que você precisa. É o chamado pay-per-use. Vou pagar pelo que eu uso. É isso que você tem, né, como referência. Constitui desvantagem do Linux. Veja que caiu aí já Linux no ICMBio, né? O fato de sua instalação ser aceita apenas em arquiteturas de hardware consideradas incomuns. Nada a ver, cara. Pelo contrário, o Linux com arquitetura de hardware muito peculiar, muito específica, às vezes não funciona. A exemplo, eu tenho um netbook, né? Que foi aí o predecessor dos tablets nas faculdades. Não emplacou tanto quanto um tablet. Mas é um computadorzinho bacana. Por exemplo, para minha finalidade, às vezes, vou viajar, vou fazer uma coisa em algum curso que convida a gente para ir dar aula presencial e tudo mais. Cara, seria ótimo levar o pequenininho, um computador com Windows tudo bonitinho ali, mais clean, ou com Linux também. Só que aí que tá. Esse modelo, os netbooks lá atrás, eles usavam uma arquitetura muito peculiar. E só tem Windows para ele, não tem Linux. É muito chato para instalar outro sistema operacional nesses netbooks. Ou não funciona, tá? Eu tive um problema que a memória dele, né, para ajudar, ainda morreu. Eu tenho que comprar outra memória, trocar, para ver se eu consigo recuperar o sistema. O dispositivo para usar para alguma finalidade, como a citada. Mas, então, assim, um hardware muito incomum, muito específico, não é uma vantagem para o Linux, tá? No BROffice Calc, editor de planilhas, é possível fazer a cópia de uma planilha para uso tanto no mesmo arquivo quanto em outro arquivo do Calc? Ora, sim, copiar a planilha e salvar. Agora uma coisa importante, no LibreOffice, a gente tem lá no menu arquivo a opção salvar cópia e salvar como, tá? Diferente o que a Microsoft fez. A Microsoft quis copiar, né, essa ideia. E aí, só que ela não aplicou. Se você for pegar aí o Microsoft Word hoje, você tem lá no menu arquivo a opção salvar como ou salvar cópia. Depende de onde está o arquivo. Se você salvar o seu arquivo do Word dentro da pasta do OneDrive, quando você for no menu arquivo, vai estar lá a opção salvar cópia. Se você salvar em outra pasta do teu computador, que não seja o OneDrive, vai aparecer a opção lá no menu arquivo salvar como e não salvar cópia. E no final não funciona efetivamente. Porque, pela lógica, copiando do LibreOffice, a opção salvar cópia, tá? Ela vai pegar a seguinte ideia. Abro um arquivo, faço alterações.
Se eu clico em salvar como, eu vou estar pegando essas novas mudanças e sobrepondo no arquivo que eu havia aberto. Estou salvando as alterações. Agora, quando eu clico em salvar cópia do LibreOffice, eu abri um arquivo. Né? Era esse arquivo aqui, fui lá e abri ele. Por enquanto eles são iguais. Fiz alterações nesse cara. Se eu clicar em salvar cópia, eu vou salvar esse cara, porém eu vou continuar editando aquele que eu havia aberto. Aquele que eu abri é que eu vou continuar editando. Ele muda o senso lógico da brincadeira. Então essa é uma situação importante para a gente sempre destacar, observar da ferramenta. E com isso a gente fez aqui, né, as 20 questões cadastradas do ICMBio, né, 2014 e 2022, 22 e 21. É que também é relativo, né, porque a banca, aqui fica, por exemplo, se o edital saiu em 2022, as questões são cadastradas como de 2022. A gente olha como referência o ano do edital, tá bom? Foi 2022. Então se o edital saiu em 2021, a gente vai olhar para o edital, como se ele fosse 2021, mesmo que a prova tenha acontecido na metade do ano 2022. Então aparece aqui como 2021, tá? Então cuidado com essa dinâmica. Então, uma características aí que a gente tem do ICMBio, você viu que é bem suave o formato de conteúdo, não tem aquele conteúdo muito denso, muito pesado, é mais suave, porém, tem muita forma seca de questão, que eu não compactuo da perspectiva da banca em fazer esse tipo de prova, não. Acho absurda, acho algumas coisas assim, meio, não ajuda, não agrega pro profissional. Perfeito? Então assim, meus queridinhos, entra ali, né? Vai lá, segue no Instagram, segue no Facebook, TikTok, tem que fazer uma dessa aqui pro TikTok também, né? E no grupo do Telegram tu entra, tá? No grupo do Telegram tu vai abrir uma nova aba do teu navegador e digitar isso aqui para cair lá dentro do grupo do Telegram, beleza? Ele é direcionado como uma aba para você ir direto para lá, tá bom? E também tô aí fazendo, né, a estruturação do meu próprio canal, tô colocando, mexendo com capa, tô mexendo com alguns elementos lá dele, para daqui alguns próximo mês, né, mais especificamente, nos próximos dias, tá agregando conteúdo também para vocês em mais uma via, beleza? Esse é meu, pessoal, daí, beleza? Gente, espero que na aula de hoje a gente tenha aí visto bastante coisa, tendo uma linha de pensamento de como a banca vai posicionar aí as suas provas, tá? Principalmente para um concurso que tenha uma perspectiva bem legal. E daí, adiante, a gente vai batendo mais no perfil CESP, como a banca gosta de trabalhar com os conteúdos, né, principalmente na atualidade. Perfeito? Um grande abraço a todos e até a próxima. Acabou o assunto? Bora estudar! Estude sempre que quiser. App Concursos. E aí, baixou? Disponível para Android e iOS.